Bom, se você caiu nesse vídeo, provavelmente sofre de depressão, ansiedade, timidez ou qualquer um dos males deste mundo. E eu tô aqui para dizer que você não tá sozinho nessa. E no vídeo de hoje, nós vamos estar buscando soluções viáveis para isso. Juntos vamos estar entendendo um pouco melhor sobre cada uma dessas coisas. Bom, pessoal, temos aqui um livro. Bom, esse livro conta várias histórias. Se eu pegar aqui um trecho aleatório desse livro, naquele tempo, farei com que vocês voltem. Dá para entender alguma coisa aqui? Não dá. Quem que vai voltar? A interrogação, a incógnita na nossa cabeça, né? Se a gente for analisar o contexto, a gente vai entender que isso conta uma história. Isso aqui é uma Bíblia, tá? Os livros da Bíblia, muitas coisas você não vai entender se você não olhar o contexto histórico, se você não olhar a que se refere cada trecho que você está lendo. Aqui você vai encontrar histórias tristes, você vai encontrar histórias de superação também. E da mesma forma somos nós. Nós passamos por aflições, sofremos de depressão por muitas vezes. E isso acontece porque nós vivemos num mundo corrompido, um mundo onde há muitas tragédias, muitas coisas que não são de Deus, não foi Deus que nos deu isso. Tome aí a depressão, tome aí esse complexo de inferioridade desgramado que vai atrasar a sua vida. Mas lá em Romanos 8:28 vai estar dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até aquelas coisas ruins que acontecem na sua vida vão cooperar para o seu bem se você ama a Deus. Isso é pura verdade. Eu muito de timidez. Eu ia para a escola, eu queria conhecer alguém, não conseguia. Eu queria fazer tantas coisas e eu não conseguia, eu não entendia por que eu tinha nascido. Eu não sei se eu nasci com isso, mas por que eu sofria desse mal? Quando eu comecei a me desenvolver um pouco mais, a conseguir falar um pouco mais com as pessoas, eu falei muita besteira. Então talvez eu teria feito coisas que, nossa, teria me arrependido muito de muitas coisas se eu não fosse tímido, se eu não tivesse essa vergonha de falar com as pessoas. E no tempo certo que eu consegui um pouco mais de sabedoria, que no caso agora, eu consigo falar a maioria das coisas. Eu tenho uma certa desenvoltura, eu não sinto vergonha de muitas coisas, porém eu consigo me segurar um pouco mais para não falar besteira, consigo agir de uma forma mais sábia, né? A Bíblia tem muito isso, o homem sábio, ele não necessariamente é um tagarela, né? A maioria das pessoas que são sábias, elas às vezes não vão falar muito, porém suas palavras são de sabedoria, e da mesma forma devem ser as nossas palavras. Então, da mesma forma, às vezes é você, às vezes o complexo que você tem hoje é algo que vai cooperar para o seu bem, é algo que Deus permitiu que entrasse na sua vida, porque vai se gerar bons frutos um dia. Você vai conseguir gerar bons frutos e vai conseguir entender isso, mas por enquanto você não tem uma visão muito boa disso. A depressão, ela é uma coisa terrível. Porém, como eu falei, a gente tem uma Bíblia aqui. Se a gente tem uma Bíblia, por exemplo, ela é composta de histórias reais, né? Tem as histórias boas, as histórias de superação. Poxa, Jesus ressuscitou no terceiro dia, né? Ele ressuscitou e teve todas as suas feridas curadas. Ele nos deu a graça de sermos salvos. Todo aquele que crê, todo aquele que segue Jesus pode ser salvo. Porém, antes disso, ele sofreu muitas coisas, ele sofreu aflições. A Bíblia diz que do seu suor saía gotas de sangue. Quando ele estava prestes a ser crucificado, ele chorava, e do seu suor saía gotas de sangue. Então pensa, que triste, que dolorido, mas foi algo que gerou vida. Algumas coisas não geram vida, algumas coisas só geram sofrimento mesmo.
Por exemplo, aquilo que é errado, aquilo que conhecemos como pecado, normalmente nos geram sofrimento. Só que Deus é tão bom que por muitas vezes ele pega esse pecado, esse erro, e transforma em algo bom lá na frente. Nos dá coisas boas, às vezes não sai nem disso, às vezes é por pura misericórdia mesmo. Nós temos coisas boas lá na frente. Então, a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que nós nos preocupamos tanto com a nossa vontade, quando a nossa vontade é limitada, os nossos pensamentos, a nossa visão hoje é muito limitada, nós não vemos o futuro. Então, às vezes, o presente deve ser cuidado, deve ser um pouco mais reflexivo, talvez. Pensar, será que vale a pena fazer determinada coisa comigo mesmo? Normalmente as pessoas com depressão, elas começam a machucar a elas mesmas e perdem o controle. Eu sei disso porque eu passei muito por isso no ano passado, principalmente. Fazer coisas, às vezes não assim se auto-mutilar, mas às vezes fazer coisas, falar coisas. Eu dizia que eu queria sumir e ficava falando isso para algumas pessoas, falava que as pessoas podiam me abandonar, coisas assim, coisas que machucava a mim mesmo de certa forma. Então, às vezes, é mudar um pouco a postura, já melhora. Às vezes, se você precisa de um psicólogo, vá atrás de um psicólogo, não fique em casa sofrendo, passando por maus bocados, quando você pode ser ajudado, principalmente por Deus, né? Não tem coisa melhor do que você parar e começar a chorar, começar a falar com Deus e pedir misericórdia, pedir que Ele restaure a sua vida, porque as nossas vidas podem ser restauradas. Falando da história de Jesus, antes de começar o ministério dele, antes de começar a pregar assim, e ir rumo à cruz mesmo, começar a fazer milagres, logo após o batismo, ele passou 40 dias no deserto. Nesse deserto ele passou jejuando. Por isso que muitos usam essa metáfora, né, de deserto. Porque deserto é um lugar de sofrimento, é um lugar frio, um lugar que de dia é quente, de noite é muito frio. Porém, trilhou uma história muito vitoriosa, ele conseguiu seguir sem pecar, sem blasfemar, coisa que nenhum de nós já conseguimos fazer. Porém, ele nos dá essa vitória, né? Ele nos dá essa autoridade de ser vencedores. É como se o pai desse ao filho uma capacidade de fazer coisas, digamos que semelhantes às que ele já fez. Entende? Da mesma forma somos nós. Nós temos um sofrimento talvez semelhante ao de Jesus. Nós temos uma vitória que ele nos dá como herança. E assim vivamos essa vitória. O reino de Deus, ele não começa nas nossas vidas quando morremos. Ele começa nas nossas vidas quando aceitamos seguir a Jesus. Porque ele já soprou sobre nós a vida. E essa vida deve ser preservada, entende? Essa vida deve ser amada. Essa vida deve ser eterna. Então não vamos fazer coisas que encurtem as nossas vidas, fazer coisas que viver de forma errada, viver de forma que só vai nos gerar sofrimento. Porque acima de cada um de nós existe alguém maior, alguém que sabe de todas as coisas e que está preparando o nosso lugar. Jesus vai dizer: eu não vos deixarei órfãos, eu vou preparar o vosso lugar, não deturbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, ele tem algo muito maior do que a nossa visão. Apesar desse sofrimento que você pode estar passando agora, apesar dessa depressão, eu sei que há algo muito maior. Às vezes em vida você vai viver algo muito maior do que isso, algo que vai fazer valer a pena o seu sofrimento. E após essa vida, você vai viver em glória, você vai viver sem sofrimento. É o que a Bíblia, é o que Deus nos promete através da Bíblia.
através desse livro que é tão maravilhoso. Nossa, gente, eu amo. Eu sou limitado para dizer exatamente por que nós sofremos, mas nós temos uma ideia do porquê, do que gera o nosso sofrimento e o que nós podemos fazer com ele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, se inscreve no canal. Vamos tentar estar voltando aí com o canal. E é isso. Valeu e fique com Deus.